Seguinte, hoje eu vou falar de um assunto que muita gente tem vergonha de falar, tem muita gente que tem vergonha de assumir, mas que eu, no auge dos meus 22 anos, já sou uma pessoa madura, então eu já não tenho por que ter vergonha de assumir certas coisas. E hoje eu vou falar de alguns medos que eu tenho. Tem muita gente que fala que eu sou um cara medroso, mas não é bem assim, é porque minha pessoa tem alguns traumas de algumas coisas que aconteceram na minha infância, em que eu desenvolvi alguns medinhos, algumas fobias, manias estranhas. Muitas pessoas perguntam, você não tem vergonha? Com 22 anos? Não. Eu vou ter vergonha dos meus medos, por quê? É óbvio que são coisas assim que eu não saio falando pra todo mundo assim, porque, né, não precisa. Tem gente que zoa de mim por eu ter certos medos. E eu não me importo mais. Já me importei. Mas eu não preciso mais me importar com isso. O mais famoso de todos, assim, que quem me conhece muito bem sabe que eu tenho, é uma coisa chamada nictofobia, que eu já falei aqui no canal sobre isso. O medo de escuro. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu não tinha medo de escuro. Eu era, tipo, super de boa, dormia no escuro e pai, sorria na cara do perigo. Mas depois que o tempo foi passando, parece que eu fui desenvolvendo um certo medinho de escuro. Não durmo sozinho no escuro, nem fudendo. Mas esse medo, ele já melhorou muito, porque eu era o tipo de pessoa que eu não dormia de jeito nenhum no escuro. Eu esperava todo mundo dormir e ligava a luz. Não ficava no escuro nem fudendo. Depois que eu saí de casa, eu passei a morar sozinho. E depois que eu passei a morar sozinho, aí eu tive que lidar com esse tipo de situação. Então já aconteceram várias situações que seriam cômicas se não fossem trágicas, que eu tive que superar. Hoje em dia eu durmo, por exemplo, com a luz do banheiro ligada. Mas dependendo do meu humor, dependendo do meu estado emocional, eu ligo a luz principal, não tô nem aí. Se tiver alguém no mesmo quarto que eu, por exemplo, eu posso até desligar a luz, mas eu preciso estar vendo alguma coisa, alguma fonte de luz, porque me dá uma agonia. Então eu tenho que pelo menos deixar ou a luz do banheiro ligada, ou deixo a televisão ligada, ou alguma coisa assim, mas eu não consigo dormir no escuro completo. Eu fico com medinho e eu não tenho vergonha de falar isso, porque, né? Mas por que eu tenho medo do escuro? Isso é coisa da sua cabeça, já tentou falar com um psicólogo e resolver esse problema? Meu querido, eu estou com 22 anos de idade. Eu já tentei de tudo. E eu também tenho medo de qualquer coisa sobrenatural. Espírito, alma, demônio, tudo que tiver de sobrenatural nesse universo. Eu ainda me considero uma pessoa corajosa, mesmo tendo medo dessas coisas. Mas é porque, cara, imagina você tá aqui de boa, aparece um espírito aqui. Quem é que não tem medo, né? Outra coisa que também me dá muito medo é um medo diferente. Não sei se tem pessoas que também têm esse medo. Não é nem tanto medo, é aflição. Panela de pressão. Toda vez que eu vou cozinhar alguma coisa em panela de pressão, por exemplo, eu não cozinho há muito tempo, eu aprendi a cozinhar depois que eu saí de casa, sozinho. E aí eu não manjo muito das cozinhas. Então toda vez que eu vou cozinhar, por exemplo, feijão na panela de pressão e ela começa a chiar, eu sempre tenho uma visão daquela panela explodindo e vazando coisa quente pra tudo quanto é lado e eu me lascando. Outra coisa também que eu tenho medo, mas é porque eu desenvolvi esse medo, porque eu não tinha medo. Eu não tinha medo de caranguejeira. Eu matava no pé, não tava nem aí. Só que depois que a gente vai crescendo, que a gente vai tomando consciência das coisas, eu desenvolvi um medo de aranha, de caranguejeira, desses troços. Foi assim, do nada. Do nada eu descobri que eu tinha medo de caranguejeira, mas foi numa situação bem complicada, porque eu estava lá, né, de férias na casa dos meus pais. Já era bem tarde, isso foi no Natal, com os meus primos e tal. Aí a gente foi dormir todo mundo junto no quarto e colocamos os colchões todos no chão. Tava eu, meu irmão e mais uns 3, 4 primos no quarto, né? Todo mundo indo dormir, só que todo mundo tava zoando lá, todo mundo alegre. Aí eu senti um troço aqui no meu pescoço. Eu achei que era o meu irmão que fazendo graça comigo, porque ele tava do meu lado. E o meu irmão, ele é cheio de gracinha. Aí eu liguei a luz pra dar uns tapas nele, porque eu tava me estressando já. Quando eu liguei a luz, que ele falou que tinha uma aranha. Uma aranha não, um demônio, que era uma caranguejeira deste tamanho. Foi muito estranho. Rapaz, depois desse dia, eu fiquei com um cagaço que eu não posso ver aranha nem de longe. Nem aranha e nem qualquer tipo de inseto voador. Qualquer um tem medo de inseto voador, principalmente se for uma barata. Besouro é tipo o medo que eu tenho de aranha, só que 10 vezes pior, porque o besouro ele voa. Um demônio voador. Enfim, esse vídeo vai ficar tipo umas 5 horas de duração se eu falar de tudo que eu tenho medo. Você pode deixar os medos que você tem aqui nos comentários embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E a gente se vê na próxima semana, ou até qualquer hora, quando me der vontade de fazer vídeo. E deixa seu like aí também, é muito importante pra me ajudar na divulgação do canal. Falou? Um cheiro!